Sabe qual foi a frase dela? Ela falou: Abraão, você fudeu a minha vida. Nesse momento, imediatamente, minha psicóloga nunca tinha feito isso, ela me interrompeu. Ela falou: Abraão, para que isso é muito sério. Eu falei: como assim, doutora Vitória? Ela falou: Abraão, ninguém fode a vida de ninguém, a não ser que a pessoa permita. Nada do que eu fui me veste agora. Essa camisa não podia representar melhor esse vídeo que eu vou fazer hoje para vocês, porque é o que eu falei no vídeo anterior, né, sobre se livrar dessa culpa de ter sido esse namorado abusivo, de ter sido esse cara traidor, manipulador, enfim, neurótico, e todos os adjetivos ruins que vocês podem imaginar aí. Eu passei por essas experiências e essa camisa me representa hoje. E lembrando, deixa seu like, comentário. Vou até adotar a estratégia de um digital influencer que eu sigo, que ele fala assim: comenta qualquer coisa, bota lá, pega o teclado e faz assim, ó, escreve qualquer coisa e publica. Por quê? Porque o YouTube ele não entende o que você está escrevendo ali, apenas a quantidade. Então, quanto mais coisas estiverem escritas ali, melhor é para que ele entenda que esse conteúdo é relevante e mande aí para mais pessoas. Então, se você tem vergonha de comentar ou de se expor, não tem problema. Escreve qualquer coisa e publica, que já vai me ajudar. Fica tranquilo. Então, gente, vamos lá. O que eu quero falar hoje? Além de libertar vocês da culpa como eu me libertei, eu também quero falar para vocês por que vocês atraem esse tipo de gente. Manipulador, mentiroso, traidor, que rejeita, que abandona. Que foi o que aconteceu comigo. Por que essas mulheres que se relacionaram comigo atraíram o Abraão para ser parceiro delas? E por que eu, Abraão, me senti atraído pelas mulheres com que eu me relacionei? Então vamos lá. No vídeo anterior eu falei sobre a genética, né? O gene que eu tinha ali do meu pai e da minha mãe, que se ativaram após uma pancada. Essas mulheres que eu me relacionei também tinham genes defeituosos ou problemáticos, chame como quiser, com seus pais. E eu estava lembrando, na época que eu comecei a estudar e essas chaves foram virando na minha cabeça, eu fui entendendo, olhando para cada uma delas que eu namorei e vendo, tipo, todas elas tinham problema com os pais. Então, quer dizer, se elas tinham um problema com o pai, né? Em algum momento se sentiram traídas pelo pai, porque, como eu expliquei no outro vídeo, a menina se sente traída pelo pai e o menino se sente traído pela mãe. Ou seja, eu lembro com certeza de que duas delas tiveram problema com o pai, uma com bebida, a outra eu não lembro. Eu sei que o pai era separado da mãe, agora o porquê, o real motivo eu não sei. Mas uma eu tenho certeza que o pai dela era problemático com bebida, então possivelmente ela se sentiu traída por esse pai, por ele beber lá na infância. A criança tem uma realidade distorcida do fato. Então essa menina interpretou que foi traída pelo pai dela com a bebida. Tipo, pô, meu pai prefere a bebida do que eu. Aí o que acontece? Como funciona esse mecanismo, essa lei da atração, para que essas mulheres se sentissem atraídas por mim? Elas tiveram problema com traição, correto? O Abraão era o quê? Um traidor, correto? Por também ter tido problemas com traição com a mãe. Bingo! A gente se conectou. Elas, por ter se sentido traídas pelo pai, então precisam repetir essa dinâmica de traição na vida, tudo inconsciente. Nenhuma delas saiu de casa pensando: nossa, hoje acho que eu vou namorar o Abraão porque o Abraão me trai.
vai ser muito bom para mim. Não, é tudo inconsciente, é uma programação que está rodando lá por você ter vivido isso na tua infância. Ou seja, Abraão se sentiu traído pela mãe, logo eu precisava trair, inconsciente. Elas se sentiram traídas pelo pai, logo precisavam de alguém para trair, ou traírem também. Então quer dizer, eu, mulherengo, beberrão, traidor, o que elas precisavam? De um cara mulherengo, traidor e beberrão. Quando isso virou, né, entendam, tenham um mínimo de maturidade intelectual para entender que eu não estou falando que tipo, você está falando que ela precisava de um cara ruim? Não, é inconsciente. Repito, elas não saíram de casa pensando que precisava de um vagabundo, de um beberrão, de um traidor. Inconscientemente, elas só conseguiam enxergar o mundo através dessa neurótica de traição. Eu era o cara que traía. Elas precisavam de alguém para trair. Inconsciente. O que aconteceu? A gente se conectou. Com essas mulheres que eu me relacionei, as que eu me lembro perfeitamente, uma então é escancarado na minha cabeça, como eu era muito parecido com o pai dela, com relação à bebida, a ser mulherengo, a fanfarrão, né, de zoeira, de bagunça, de revoada, como o pessoal aqui em São Paulo chama. Então o que acontece? A gente se conectou, simples assim. Por quê? Sabe aquela frase do Mário Sérgio Cortella? Faça o melhor que você pode na condição que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo está fazendo o melhor que pode com a consciência que tem. Depois da terapia, a pessoa expande a consciência para fazer melhor a partir daquela consciência que ela adquire, depois que ela expande a consciência. Então, eu estava dando o meu melhor, que era ser traidor, que era ser mulherengo, que era ser, enfim, todos os adjetivos ruins. E elas, o melhor que elas podiam receber era um cara traidor, fanfarrão e mulherengo. Entende? O melhor que eu podia dar era o melhor que elas podiam receber. Senão, elas não estariam comigo. E sabe como é que essa chave virou? Uma das formas que essa chave virou na minha cabeça? Quando a minha terapeuta me interrompeu, quando eu tinha um relacionamento, que eu traí demais essa menina, ela descobriu, não, eu contei pra ela, foi o primeiro relacionamento que eu tive em Petrópolis, eu contei pra ela que eu tinha traído ela, sei lá, 4, 5 anos depois a gente se reencontrou, ficou de novo e eu pedi a ela uma chance pra gente voltar. Sabe qual foi a frase dela? Ela falou: Abraão, você fudeu a minha vida. Nesse momento, imediatamente, minha psicóloga nunca tinha feito isso, ela me interrompeu. Ela falou: Abraão, para que isso é muito sério. Eu falei: como assim, doutora Vitória? Ela falou: Abraão, ninguém fode a vida de ninguém, a não ser que a pessoa permita. Eu dei uma viajada, aí ela me explicou. Por quê? Se no primeiro momento que eu dei um sinal para ela de que eu ia trair, de que eu era um cara da farra, que eu era um cara da zoeira, que eu era um cara da bagunça, e ela se permitiu continuar comigo, ela permitiu com que eu fosse aquele cara para ela. Ou seja, o melhor que eu tinha para dar era o melhor que ela tinha para receber. Não era que eu era um cocô, ela era um anjo e eu fudi com a vida dela. Então minha psicóloga me interrompeu na hora. Ela falou: para, que isso é muito sério, isso é permissão. Aí a gente volta naquela frase que diz assim, quando a pessoa erra a primeira vez, a culpa é dela. Quando ela erra a segunda, a culpa é sua. Por quê? Porque você permitiu com que ela errasse novamente com você. Aí ela vai errar a segunda, vai errar a terceira, vai errar a quarta, vai errar milhares. Por quê? Porque você está permitindo com que essa pessoa permaneça na sua vida com tamanhos erros que você julga, entendeu? Então, depois que eu entendi isso, eu falei: gente do céu, é isso. O melhor que eu podia dar era o melhor que ela podia receber. Por isso a gente ficou tanto tempo junto. Por quê? Se o melhor que eu tenho para dar é traição, abandono, manipulação, neurótica,
todos os adjetivos ruins, se é isso que eu tenho para dar, e ela tem autoconhecimento, sabendo quem ela é e o que ela quer, ela consegue identificar, falei isso hoje no meu Instagram, depois do autoconhecimento ela consegue identificar o padrão bosta de qualidade que o Abraão tinha. Então, ela sabendo quem ela era, o que ela queria, como ela queria, do jeito que ela queria, a hora que ela olhasse para o Abraão, ela ia falar, não é isso que eu quero para minha vida. Só que ela não tinha autoconhecimento, eu menos ainda. Vivíamos os dois no automático. Então o que aconteceu? A gente se conectou por conta de eu ter problema com traição e delas também terem problemas com traição. Se não fosse traição, era mentira, era manipulação, era qualquer um desses problemas que eu emanava e elas também. Elas vibravam nessa frequência. Então essa frequência fez com que elas se atraíssem pela minha frequência. Ou seja, o melhor, repetindo, o melhor que eu tinha para dar era o melhor que elas tinham para receber. E vice-versa, o melhor que elas tinham para dar era o melhor que eu tinha para receber. Depois de cair essa ficha, acabou a culpa. Eu me livrei desse problema de vou pro inferno, de que eu tenho que pedir perdão, de que eu tenho que ir. Uma dessas namoradas que eu tive, inclusive o irmão delas, o irmão de um delas, ele era muito crente e ele era da vida aí, né? Da vida, do mundão, como o pessoal aí diz, de igreja. E ele falou que aí ele era drogadão, assim, e tal. E ele falou que depois que ele entrou para a igreja, ele foi pedir perdão para um por um que ele fez mal, para que aquilo ele pudesse se sentir perdoado. Eu carreguei aquilo na minha vida durante muito tempo, achando que eu tinha que pedir perdão para cada uma das minhas namoradas por eu ter destruído a vida delas. Até eu entender que não, eu não destruí a vida de ninguém. Então esse foi o nível de consciência que eu obtive para entender a realidade dos fatos. O fato é só o fato, a forma como a gente interpreta é que faz toda a diferença. Então eu não apontei a arma na cabeça de nenhuma delas e falei, cara, eu vou te trair e se você não aceitar eu te mato. Não forcei elas a nada, era o melhor que eu tinha para dar. Vou contar uma outra história aqui que eu já contei no meu Instagram, eu vou contar para vocês entenderem como funciona esse mecanismo inconsciente que a pessoa tem de querer um bosta. Um amigo meu era casado com uma mulher e ele era essa aí também, fanfarrão, zoeira todo tempo, traía a mulher horrores. E ela aceitava isso, permitia isso. Até que ele, se sentindo culpado com isso também, não queria mais isso para a vida dele. O que ele fez? Foi se consertar com ele mesmo. Entrou para a igreja, se batizou, tornou-se um santo. Sabe o que ela fez? Alguns já devem ter respondido. Ela terminou com ele. Sabe por quê? Porque o melhor que ele tinha para dar na época que ela conheceu ele era traição. Então, era isso que ela inconscientemente precisava. Então, ela estava com ele. Quando ele melhorou, deixou de trair, deixou de ir pra zoeira, deixou de ir pra bagunça, para se dedicar a ela, ela não quis mais. Olha aí, que doideira, que loucura. Não é, isso é igual andar pra frente, cara. Isso é muito simples, é o que eu sempre falo. Então, as pessoas ficam, nossa, por que eu só atraio namorado de merda, marido de merda, patrão de merda, amigo de merda? É só prestar atenção no que você está fazendo, ou o que aconteceu com você em determinado momento da tua vida que te levou a atrair esse tipo de pessoa para sua vida. Então, como eu disse lá no início do vídeo, por que vocês atraem esse tipo de gente e como se livrar da culpa se você, porventura, já tenha sido uma pessoa que passou por essas questões de relacionamento, que você traiu ou que você foi traída. Enfim, que às vezes você tá presa numa história de tipo, pô, ele me traiu, eu nunca mais consegui me relacionar com ninguém porque eu fui traído uma vez. Gente, entenda por que você atraiu aquele tipo de pessoa. Volto no tema, autoconhecimento, é bíblico, vamos lá na Bíblia. O povo perecerá por falta de conhecimento. Ou seja,
Se você não se conhece, você vai perecer sobre você. Se você não conhece sobre relacionamento, você vai perecer, sofrer sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre manipulação, sobre traição, sobre rejeição, sobre exclusão, sobre abandono, sobre todas essas dores. Enquanto você não conhecer sobre ela, você vai perecer com ela. É muito simples. Autoconhecimento, você não perece. É o que eu falei, você consegue identificar o padrão de um cara ou de uma mulher que seja criançona, ciumenta, mentirosa, ou mentiroso, ciumento, fanfarrão, enfim, tóxico, abusivo. Então, quando você entende isso, você começa a olhar para essas relações. Tipo, nossa, eu conheço uma amiga que ela só tinha namorado mentiroso. Se você conhece ela muito bem, você vai conseguir olhar para a história dela e falar, gente, mas realmente ela vivia numa dinâmica de mentira na família, ela mentia muito. Bingo, ela vai atrair alguém que precisa fazer isso com ela. É muito simples. A amiga que eu citei no vídeo passado, citando ela aqui de novo, que ela falava, Abraão, eu me dei conta que o problema estava em mim, não estava nele. Teve uma vez que ela me perguntou assim, Abraão, o que você acha de homens que terminam um relacionamento pelo telefone, pelo WhatsApp? Eu olhei para ela e falei, bom, era o melhor que ele podia fazer. Ele não sabia fazer diferente, o que ele fez foi terminar pelo WhatsApp. Ela ficou me olhando com uma cara, porque essa era a única resposta que ela não esperava. Ela esperava eu falar que ele era um crianção, que era um bebê, que era um moleque, que aquilo não era homem. Era isso que ela esperava. Por quê? Porque foi o que ela ouviu de todos os outros amigos que estavam ao redor dela, dizendo que o cara era isso, que o cara era aquilo, ou seja, julgando o cara. Eu já fui esse cara que terminei relacionamento pelo telefone, porque eu não tinha a capacidade de ir até a pessoa para terminar. Eu não tinha consciência. O melhor que eu sabia fazer era terminar um relacionamento pelo telefone. Minha mãe, inclusive, uma vez comentou isso. Falou, nossa, meu filho, que feio terminar um relacionamento pelo telefone. Pô, vai pelo menos na casa da pessoa, vai encontrar com ela para falar. Eu falava, não, enfim, inventava minhas desculpas, que eu não lembro quais são, para não ir até a pessoa e terminar com ela. Era o melhor que eu sabia fazer com a consciência que eu tinha. Hoje eu tenho uma consciência melhor para fazer melhor ainda. Então, entendam sobre isso. Não se culpem se você traiu, não se sinta culpada se você foi traída. É só olhar para essa história e entender por que você atraiu uma pessoa para te trair. Não existe a possibilidade... Abraão, eu ia falar, né? Não existe a possibilidade de você, se autoconhecendo, atrair uma pessoa que trai. Você imediatamente, se você se conhece, quando esse tipo de homem ou esse tipo de mulher aparece na tua vida, você consegue identificar, você olha para o papinho, você olha para os sinais, né? Tem muita publicação por aí que fala, os sinais estão aí, alguma coisa assim. Vou ver se eu acho e coloco aqui. Atentem-se por os sinais, as pessoas dão sinais o tempo todo, alguma coisa assim. E é exatamente isso. Quando você observa esses sinais que a pessoa dá, imediatamente você fala, pô, não é isso que eu quero, não é essa pessoa, não é dessa forma que eu quero. Ou você conhece a pessoa, você se interessa, mas você identifica que ela tem esses problemas. Aí o que você faz? Vocês conversam. Vê se a pessoa está interessada em mudar esse comportamento, em evoluir, em expandir a consciência dela para não ser essa pessoa ferida que ela está se mostrando ser. Porque ninguém é ruim, apenas está ferido. A hora que cura, melhora. Então, se você conversa com a pessoa fala, pô, eu quero mudar, isso me faz mal, porra, bacana. Você identificou o padrão bosta de qualidade e o que você faz? Você vê se a pessoa quer mudar. A pessoa quer mudar, top, tamo junto, vamos dar continuidade nesse relacionamento para crescermos juntos. Agora, se você identifica, a pessoa não quer mudar e você se conecta, a responsabilidade é toda sua. Não tem nada a ver com a pessoa. Falar que a pessoa fudeu minha vida, a pessoa acabou comigo, ela me detonou. Você permitiu com que ela fizesse o que ela fez.
porque você não tinha consciência, porque você não tinha autoconhecimento para entender o que você queria e como você queria. Porque a hora que você entende isso, você jamais vai se relacionar com uma pessoa que tenha essas limitações a nível de consciência, de não querer melhorar, de não querer ser a pessoa melhor que é possível ser, entendeu? Por isso as pessoas estão viciadas, entendeu? Porque gera uma química no corpo e a pessoa precisa inconscientemente sentir aquela sensação. Gera uma química no corpo dela, ela precisa sentir aquela sensação. Por quê? Repetidas vezes na infância, ela se sentiu traída. Isso gerou uma química no corpo dela, gerou essa sensação. Hoje, sem perceber, ela precisa sentir essa sensação novamente. Entendeu? Já ouviram, né? Vocês devem ouvir isso repetidas vezes aí também nas redes sociais. A repetição. Repita, repita, repita até que você consiga. Exatamente isso que acontece. Tamanha foi a repetição na sua infância que você gravou isso, criou-se um caminho neural na tua cabeça onde você só consegue ver o mundo a partir da traição. Então você só arruma pessoas para te trair. Alguém que é viciado em bebida, gerou-se uma química, a pessoa precisa daquela sensação que a bebida dá. A droga, a mesma coisa, repetidas vezes gerou aquela química no corpo dele ou dela e ela precisa daquela sensação. Repetidas vezes ela usou aquela química, seja a bebida, seja a droga, e aquilo gera uma química e ela precisa repetir aquilo. Então vira um vício. Outra coisa que vocês precisam entender, a região no seu cérebro que forma o hábito é a mesma região que forma o vício. Não tem diferença entre lado bom e lado ruim. O mesmo lado que forma o vício forma o hábito. Ou seja, quando você repetidas vezes se sente traída, aquilo vira um vício. Vamos pensar que o vício é ruim e o hábito é bom. Então, se ser traída para você é ruim e você só arruma pessoas para te trair, logo você está viciada ou viciado em arrumar alguém para te trair, entendeu? Eu vou trazer vários outros vídeos falando sobre rejeição, sobre abandono, sobre manipulação, e vocês vão entender mais essa questão do vício. Vocês vão ver que como as pessoas estão viciadas em determinado comportamento, seja ele qual for que eu citei aqui. Eu queria trazer essa clareza para vocês sobre essa situação de quem é você e de quem foi a pessoa que se relacionou com você. Você não foi um cuzão de ter feito isso com essa mulher. E essa mulher não foi uma vagabunda, como a maioria chama aí os caras. Eu ouço isso direto das clientes e até de amigas que ainda não são clientes, que falam: nossa, ele me xingou de tudo, que eu era vagabunda, que eu era piranha, só porque ela estava conversando com outra pessoa. Sabe, nível de consciência, ignorância, não no sentido pejorativo a palavra ignorância, mas ignorância no sentido de ignorar um conhecimento, de ignorar uma informação e não entender por que você está fazendo isso com outra pessoa, ou essa pessoa não entender por que ela permite que esse cara ou essa mulher faça isso com você, entendeu? Então, espero que isso tenha explodido a cabeça de vocês aí, que vocês consigam entender e se livrar dessa culpa de que, cara, eu só estava dando o melhor que eu podia dar. Eu estava fazendo o que eu sabia fazer. Hoje eu estou aprendendo para fazer melhor ainda. Aí sim, aí você não erra mais de novo, porque tipo, a partir do momento que agora você percebeu que você não é esse cuzão e você, mulher, não é essa vagabunda que os caras te chamaram, você consegue entender quem você era e agora, a partir de hoje, quem você será. Porque se porventura você se relacionar de novo, conseguir se abrir para ir para um novo relacionamento, você não erra novamente. Por quê? Porque você já entendeu como funciona o mecanismo. O nível de consciência que você tinha para ter feito o que você fez. Hoje você está tendo um nível de consciência maior para fazer melhor ainda. Agora, se a partir de hoje você ainda se relacionar e fizer de novo, aí é canalice, que você já entendeu como é que funciona.
Vai dar vontade? Vai dar vontade. Porque seu corpo memorizou, você precisa sentir aquilo, gerou uma química no teu corpo. Por isso eu falei do vício. Pessoas estão viciadas em se sentir traídas ou arrumarem alguém para trair. Então fica com isso aí na tua cabeça, digere esse conteúdo. Lembra, deixa aqui seu comentário, sua dúvida, algum questionamento, se entendeu, se não entendeu, se gostou, se não gostou. Outra coisa, faça alguma coisa, porque eu tô vendo, tem, sei lá, meu último vídeo tava com 30 visualizações e tinha 2 likes, ou seja, 30 pessoas visualizaram e 2 reagiram, ou seja, 2 fizeram alguma coisa. E as outras 28 pessoas só passaram pelo conteúdo. Por isso a gente precisa pedir, pô, deixa teu like, comenta, se inscreve no canal para você receber mais. Se você não gostou, dá o dislike, tem problema não. Dá o dislike lá, mas pelo menos reaja. Faça alguma coisa para que esse conteúdo o YouTube entenda se ele é bom ou se ele é ruim. Que aí a partir daí o YouTube faz o que ele precisa fazer. Fechou, gente? Então, não deixa de se inscrever, não deixe de deixar o like e suas dúvidas, que a gente volta com mais conteúdo. E se vocês quiserem mais histórias sobre os meus relacionamentos, as minhas dores nos relacionamentos, vocês pedem aí nos comentários que eu trago depois. Fechou? Tamo junto.